Muito bem, turma. Estou meio sumido desse canal aqui há um tempo e queria dar algumas notícias. Em breve esse canal vai estar de volta com algumas entrevistas, com vídeos falando sobre assuntos diversos também. E hoje o motivo da minha visita é o seguinte: eu gostaria de disponibilizar para vocês uma sessão de hoje, no dia 21/4/2025, da minha mentoria. Me ocorreu que em quase um ano de mentoria eu ainda não disponibilizei nenhum episódio, nenhuma sessão completa para o público, e acho que seria interessante para vocês conhecerem o trabalho. Pode ser feito, esse conhecimento do trabalho através do www.thiagocarvalho.net, é o link que está na descrição aqui, o primeiro link. E se for do seu agrado, se for da sua vontade, vai ser um prazer ter você no meu grupo de mentorados, tá? É uma época de grande crise na saúde mental pública, uma epidemia de depressão, de ansiedade, de outros transtornos, muitos deles causados pela imperícia dos profissionais da saúde mental atualmente. Enfim, do cientificismo, é um assunto que eu falei muito na sessão de hoje, inclusive, que vocês vão acompanhar agora. Bem-vindos de volta ao canal e aguardem porque ele em breve voltará a ser movimentado. Beleza? Valeu, até a próxima e aproveitem esta sessão aí. Tchau, tchau. Chegamos perto aí de um ano já de mentoria. Daqui a 3 meses, talvez menos de 3 meses, ou exatamente 3 meses, chegaremos a um ano de mentoria. E isso é muito legal. Parabéns para todos nós aqui que estamos firmes nesta jornada rumo a entender melhor, basicamente, processos mentais e emocionais. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Entendendo o porquê do surgimento de certos fenômenos, psíquicos e fenômenos emocionais, por que eles surgem, de que maneira eles surgem, qual o método de ação deles, o que nós, enquanto consciência, podemos fazer para gerenciar melhor esses processos, não sofrer tanto na mão deles, não nos entregarmos na mão deles e não fazer com que a nossa existência seja uma sequência de ações obedientes a esses processos emocionais e psíquicos, tá? Então, se eu conheço um processo bem, se eu conheço a fundo um processo, qualquer que seja ele, numa fábrica, por exemplo, funcionamento de uma máquina, se eu conheço o funcionamento daquilo, de cabo a rabo, eu domino aquilo. Se eu não conheço e tento operar com aquilo ali, eu sou dominado por aquilo. O funcionamento maluco, translocado daquilo ali, e eu não estou entendendo o funcionamento, é o funcionamento da coisa que vai ditar o ritmo da coisa em si, e não eu que estou gerenciando aquilo, certo? Então você vai perder o controle sobre a máquina. Viver uma vida humana é mais ou menos isso. É ter uma máquina na mão. Então tem o operário, o usuário da máquina e a máquina em si. A máquina em si tem certas vontades que é dela mesma. Se o usuário não está usando bem, a máquina vai começar a funcionar num ritmo de funcionamento compulsivo, e é esse ritmo compulsivo, tipo um trem desgovernado. Ele que vai governar tudo. Ele que vai ditar tudo que você vai fazer. É a sua preguiça, a sua inveja, seus medos, sua ansiedade, suas fobias, seus ressentimentos, seus traumas. É o funcionamento automático da máquina que vai dar conta. Porque, geralmente o que acontece é que o usuário, que deveria ser o gerente dessa máquina, tá com muito medo, ou tá com muita preguiça, ou é muito covarde mesmo, ou muito negligente, só tá muito avulso, meio não entendeu que a vida exige uma certa seriedade, que viver uma vida humana é um negócio muito sério, é uma empreitada muito séria. Então as pessoas que ainda não entenderam isso de alguma forma, ou que estão com muito medo de se entregar a esse processo, de crescer, ou que não tem coragem ainda, ou que estão só mesmo sem atenção, tendem a sofrer mais na mão desta máquina. Chegou meu chazinho aqui. Olha que maravilha. Pois muito bem, turma, vamos lá. Temos perguntas interessantíssimas hoje. Só um momento. Chuchuzinho, tem adoçante? Traz para mim, por favor.
Perdão pela interrupção, turma. Temos perguntas muito interessantes hoje aqui no nosso formulário, que vocês, como sempre, né, preenchem. E a gente faz a nossa sessão baseado... Nós fazemos nossa sessão baseados neste formulário que vocês enviam aqui para mim, lá através do grupo do WhatsApp, certo? Vamos para a primeira questão. Eu vou pela mais longa primeiro e depois a gente vai pegando as mais curtas, porque a gente já tira do caminho as mais longas, tá? É uma questão que é muito longa mesmo. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de linhas. Não daria para ler aqui durante a sessão. Portanto, eu pedi o ChatGPT para botar em pontos, para mim, em tópicos, para resumir. Eu vou ler aqui para vocês o resumo, mas eu, antes da sessão, eu li a mensagem completa, tá? Então eu sei de todas as informações de maneira completa, mas vai ficar ruim se eu ler aqui porque é realmente muito grande, então eu vou ler a versão resumida que deu somente 4 parágrafos com o resumo aqui do ChatGPT, tá? Mas eu li antes aqui a questão completa, então você que enviou essa pergunta fique sossegado porque eu li todas as informações, tá? Então o resumo é o seguinte: o mentorado relata um relacionamento abusivo que ainda o afeta emocionalmente. Então esse é o ponto aqui principal, né? Ele passou por um relacionamento que ele considera que foi abusivo e que ainda até hoje, mesmo depois de vários meses... Cadê, ó? Vamos ver se tem o tempo aqui, se ele deixou o tempo. Não, ele não menciona o tempo, mas ele menciona que já passaram vários meses e que ele ainda sente muito por isso. Ele ainda está muito afetado emocionalmente, está muito prejudicado. Então a história é a seguinte: ele se envolveu com uma garota mais nova que inicialmente parecia madura, mas que ao longo do tempo apresentou comportamentos manipuladores e desrespeitosos. Ele ainda ignorou um alerta da mãe da garota que já havia mencionado traços narcisistas da filha. Durante o relacionamento, passou por diversas situações traumáticas, humilhações emocionais, ciúmes ligado ao passado sexual da parceira, exposição a conteúdos íntimos e inadequados. Então ele falava que quando eles brigavam, ela expunha detalhes bem detalhados do passado sexual dela para atingi-lo, né? Para atacá-lo. Mentiras constantes. O rapaz que enviou essa pergunta aqui, que é o nosso mentorado, desenvolveu uma forte dependência emocional e tentou justificar os comportamentos da parceira por meio de um senso distorcido de empatia. Ou seja, eu não tenho que me proteger dessa pessoa que está me fazendo mal. Eu tenho que ajudá-la. É um comportamento que muitos homens fazem, né? Um comportamento que não só muitos homens, muitas pessoas adotam esse comportamento. Estão sofrendo ali, estão dando murro em ponta de faca e, por um apego emocional, desenvolve uma espécie de síndrome de super-homem, assim, de salvador, né? De messias ali da pessoa. Inclusive levando-a à terapia, enquanto negligenciava a própria saúde mental. Com o tempo, mergulhou em vícios, cigarros, drogas e álcool e começou a sofrer de crises de ansiedade e pânico. O estopim emocional veio ao descobrir que a parceira mantinha um Instagram secreto para flertar com outros homens. O término foi marcado por frieza e deboche por parte dela. E aí no texto completo que eu li, ele narra que ela estava chorando, pedindo para ele não terminar com ela, não sei o que, fazendo um drama e chorando, né, pedindo pelo amor de Deus. E quando ela percebeu que de fato não tinha jeito, que ele ia terminar, ela mudou esse choro, mudou o semblante de um segundo para outro e ficou com um semblante de deboche. Aquelas lágrimas sumiram de um segundo para outro e ela começou a rir dele. O que aprofundou o sentimento de rejeição e invalidação. Então, aqui para encerrar essa mensagem, desde então, apesar de estar sóbrio há 5 meses, que bom, ter concluído o ensino médio, que bom, iniciado um emprego, ótimo, e se matriculado em uma faculdade, ótimo. Ele ainda sofre com pensamentos intrusivos, insônia e baixa autoestima. Descreve sentimentos intensos de ter sido usado, abusado psicologicamente, destruído emocionalmente. Apresenta traumas relacionados a novos relacionamentos, o que é compreensível, né? Especialmente com mulheres que se pareçam fisicamente com a ex-parceira, também compreensível.
Busca orientação para lidar com as memórias e sofrimentos que persistem, apesar do tempo e das conquistas recentes. Essa é a mensagem. Vamos lá. Curioso, né? Antes de eu ler a sua questão, eu já estava falando aqui na nossa introdução da sessão de hoje que viver uma vida humana não é uma brincadeira. Viver uma vida humana requer uma seriedade que muitas vezes a gente não tem. A gente fica distraído mesmo, né? Alheio. Como se fosse uma espécie de piloto automático do qual a gente não consegue sair, nem percebe que está, na verdade. Esse costume com o piloto automático leva a gente a um padrão de escolhas que também são meio automáticas. E com automáticas eu quero dizer escolhas influenciadas por emoções. Quando você está no automático, você tende a ser mais emocional, mais reativo. A razão, a racionalidade, a objetividade racional, o intelecto, ele é uma faculdade que só pode ser usada de maneira muito manual, tipo assim, muito consciente, muito intencional. O processo intelectual, o processo racional, ele não acontece quando você está no automático. O automático só repete padrões já da sua personalidade, padrões, né, comportamentais, padrões emocionais, então ele só repete isso. É como se você tivesse entorpecido, né, hipnotizado pelo seu ego, pelo monólogo interno que fica rolando o tempo inteiro. O seu ego tem a função de te proteger de sofrimento. Então é o ego que é responsável pela preguiça, por exemplo. Ele enxerga o gasto energético como um potencial sofrimento, uma potencial ameaça contra a sua vida. Vou perder energia à toa? Não, eu não quero, eu quero ficar deitado aqui. Então esse marasmo, essa preguiça, são movimentos do ego que quer te proteger, que quer proteger o animal, né? Que o Freud chamava de id. Quando a gente está apaixonado, o ego enxerga o distanciamento para com essa pessoa que a gente está apaixonado como um sofrimento também, como uma agressão. Então ele se apega a essa pessoa. Quanto menos consciente você é de si mesmo, quanto mais no piloto automático você fica durante a sua vida, quanto mais a sua vida é guiada por automatizações, né, por condicionamentos psíquicos, mais você vai tender a ter inclinação a ser uma pessoa emocionalmente dependente. E aí você esquece de um negócio chamado realidade, que é o que deveria importar para todo mundo, né? A realidade, a verdade, ela deveria importar mais do que qualquer coisa. O que os seus olhos estão vendo deve importar mais do que o que o seu coração está sentindo para tomar decisões. E quando a gente toma uma decisão errada, o que acontece? A gente sofre consequências. E se essas consequências das nossas cagadas não são encaradas também como nossa culpa, eu estou sofrendo isso por minha responsabilidade, você continua perpetuando o ciclo de sofrimento. Por quê? Você já viu, né? Você conheceu ela, ela era muito mais nova que você, tinha um passado sexual extenso, apesar de muito nova, um passado sexual com homens com o dobro da idade dela, né, que está relatando aqui no seu relato completo, que ela mentia a idade para parecer mais velha, para poder sair com caras bem mais velhos, enquanto ela era menor de idade. Então, assim, uma pessoa que não tem nenhum impedimento interno de mentir para ter uma vantagem. Mente como se não fosse nada. Você já sabia dessas informações antes de ter alguma coisa com ela. Você já sabia. E decidiu. Por quê? Porque a maneira como eu me sinto perto dela é muito confortável. Por quê? Porque você provavelmente é imaturo e ainda está muito apegado a essa coisa do eu sinto. Se eu me sinto bem, é o mesmo motivo que fez você se viciar em droga. Se algo me faz sentir bem, não me interessa a racionalidade por trás disso. Drogas fazem mal. Né? Um vício depois é muito difícil de perder. Pode destruir minha vida, pode acabar com a minha vida.
Pode fazer eu acabar com a vida de outra pessoa quando eu estiver no meio de uma noia lá de droga. Não, essas coisas racionais não quero saber. O negócio é assim, faz eu sentir bem, então eu entro de cabeça. Eu sou uma pessoa dramática, né? Uma pessoa altamente emocional, guiada exclusivamente por emoções. Se faz eu me sentir bem, é o meu Deus. Eu cultuo como um Deus. E aí eu negligencio a realidade que tá ali escancarada na minha cara porque eu não tô preocupado com a realidade, eu tô preocupado com os meus sentimentos. Quem abre mão da verdade, da realidade, para se importar com o que tá sentindo, quando o que eu sinto dentro de mim é mais importante do que a realidade, eu me coloco no lugar de Deus. Quando a minha versão da realidade é mais importante do que a realidade em si, eu me coloco no lugar de Deus, certo? Não é Deus o único ser cuja expressão da realidade, cuja interpretação da realidade se impõe sobre a realidade? Se a realidade é escura e Deus fala que haja luz, a luz não aparece, então, você entende? A interpretação dele do que deveria ser a realidade se sobrepõe à realidade. Mas isso é Deus. E quando você se coloca nesse lugar, você é punido. Automaticamente, assim que as coisas funcionam. Toda vez que você se coloca nesse lugar, você senta nesse trono sem merecimento, sem ser, obviamente, Deus, você é punido automaticamente. O funcionamento das coisas está configurado assim. E é o que aconteceu aqui. Sofrimento. Como uma maneira de te mostrar humildade de você sair desse lugar que você acha que você deveria ocupar, que é esse trono. Mas em vez de fazer isso, você fez o quê? Dobrou a aposta. Eu quero mais ainda me enfiar numa vida em que o que eu sinto vale mais do que a racionalidade, do que o intelecto, do que a realidade, do que a verdade. Que é o quê? Droga. Eu apostei numa vida de prazer na qual eu ignoro a realidade. Isso me causou sofrimento. O que eu faço agora? O dobro. Eu vou apostar mais ainda numa vida que é prazer, fuga de dor, fuga de desconforto, em detrimento à realidade. O que acontece? Mais sofrimento. As coisas têm consequência. Então, que ótimo, cara, que mesmo, né, primeiro, parabéns por ter mandado isso aqui, por ter dividido isso, tá? Já é um passo excelente. Segundo, olha que coisa boa. Mesmo dentro dessa situação, mesmo ainda colhendo os frutos dessas escolhas que você fez, dessa negligência que você teve com sua própria vida, né? Mesmo colhendo esses frutos negativos, você conseguiu parar de usar essas substâncias. Você conseguiu... Cadê a sua questão aqui? Você conseguiu terminar o seu ensino médio, você conseguiu um emprego novo, você conseguiu entrar numa faculdade. Você conseguiu fazer... Agora sim parece que a lição está sendo aprendida. Você se conectou com a realidade. Que é isso, é trabalhar, é estudar, não é? É não usar droga, é cuidar do corpo. Se a gente nasceu numa realidade física, então temos um aspecto psíquico, temos um aspecto espiritual, mas ocupamos um espaço no mundo físico, né? Então, se a gente ocupa um espaço no mundo físico, é porque a gente tem um corpo. Se a gente tem um corpo, é porque ele tem um funcionamento. Se ele tem um funcionamento, ele pode ter um mau funcionamento. Então, eu tenho que cuidar bem para ele ter um bom funcionamento. Ou seja, se alinhou com a realidade. Qual que é a realidade? O corpo tem um modo X de funcionar. Tem que ter nutriente, tem que ter água, tem que ter sono, não é? Tem que ter descanso, tem que ter atividade física, tudo numa quantidade adequada e em momentos adequados. Você não vai fazer exercício físico 4 da manhã e dormir meio-dia, porque aí você está desrespeitando o quê? A verdade, a realidade, o funcionamento natural e normal das coisas. Então, você não está sendo justo com as coisas. O que é justiça? É dar a cada coisa o que aquela coisa merece. Então, eu vou dar o que ao meu corpo? O que eu sei que é melhor para ele? Não, é dormir de noite e de dia eu faço meu exercício, meu estudo, meu trabalho. Então, você... É isso, as porradas, cara, que a gente vai levando, elas servem pra nos botar no eixo. E parece que essas porradas estão te colocando. Não é? Depois de tudo isso, você ficou um tempo ali, né, usando droga, se
se dopando, né, com isso, e agora você parou já há 5 meses, você tá com um emprego novo, você formou no ensino médio, você se matriculou numa faculdade, todas coisas que denotam agora sim, uma adequação à realidade. Agora você tá respeitando as coisas como elas são. Só que o fato de você se alinhar e agora tá vivendo uma vida mais, né, em harmonia com a realidade, não quer dizer que os ecos deixados, as marcas deixadas por aquelas interações negligentes que você teve para com a realidade, não quer dizer que isso vai sumir do dia para a noite. Né? Não quer dizer. E aqui a gente entra nesse âmbito que é duro a respeito da vida. As coisas têm consequências e é por isso que tem que ser levada com a maior seriedade do mundo. As coisas têm consequências e as consequências às vezes duram muito tempo, mesmo que a gente pare de contribuir para essas consequências acontecerem e comece a agir certo, essas consequências podem continuar. Uma pessoa que, para dar um exemplo aqui, uma pessoa que foi alcoólatra, pesada, já foi internada e tudo mais. Ela tá 10 anos sem beber, tá 10 anos limpa. Ela ainda sofre as consequências de ter sido uma alcoólatra em algum dia. Ela ainda tem pensamento intrusivo disso. Quando ela tem uma frustração na vida, um término de namoro, ou é demitida do trabalho, ou um parente morre, alguma coisa ruim acontece, ela ainda tem uma tentação muito grande de recorrer à bebida para se aliviar, para sentir prazer. Ela ainda sonha com isso. Ela não pode mais beber nem em confraternizações, né? Natal, ela não pode beber uma tacinha de vinho, porque volta tudo. Ou seja, uma vez que certas marcas foram colocadas na sua alma, elas não saem, cara. O que vai acontecer é, você vai aprender a conviver com ela. Né? Um cara que é alcoólatra, mas tá limpo há 10 anos, há 20 anos, ele ainda tem aquela marca na alma dele. Aquela ferida que tá cicatrizada, mas ainda tá lá. Não é como antes. Não é assim, eu fui alcoólatra, aí eu parei, fiquei limpo 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí zerou e eu tô como eu era antes. Não, isso aí é loucura, isso aí também é uma desarmonia para com a realidade, né? A gente não pode achar que as coisas funcionam assim, porque na realidade não funcionam. Então você percebe? Você não vai ser mais o cara de antes de entrar nesse relacionamento. Nem tenta. Nem tenha essa esperança, essa expectativa. Porque nem é disso que a vida é feita. A vida é feita dessas marcas que a gente vai vivendo e vão deixando, né, dessas situações que a gente vai vivendo, que vão deixando marcas na gente. A vida é feita disso. E essas marcas, a somatória dessas marcas de más escolhas e as consequências de boas escolhas e tudo isso que a gente vai vivendo vai tornando quem você é. Então não tem nem muita lógica em ficar, não, eu quero voltar com a pureza emocional que eu tinha antes desse relacionamento. Não tem como. E nem deve ser o seu objetivo também. O seu objetivo deve ser focar nas ações, como eu falei. Ações que estão em harmonia com a realidade. É isso. É cuidar do corpo, é trabalhar, é estudar, é descansar, é dar a cada coisa aquilo que lhe é devido. Inclusive pretendentes de relacionamento. Você tem que ser justo até com as pretendentes. O que é a justiça? Dar a cada coisa e a cada pessoa aquilo que lhe é devido. O que é devido? O que você deve fazer quando entra na sua vida uma pessoa que a mãe avisa que tem traços narcisistas e que é uma mentirosa compulsiva? Que ela mesma te conta sobre o passado sexual dela, que ela mentia a idade pra falar que tinha mais, pra convencer caras já mais velhos de saírem com ela. O que você deve... Qual deve ser a sua atitude em relação a essa pessoa? O que seria a justiça nesse caso? Aplicar a virtude da justiça nesse caso? Se afastar. Então, é justo se afastar das pessoas? Não. Pelo contrário, se você conhece uma pessoa que tem uma vida, né, em comunhão, em acordo, em harmonia com a realidade, com a verdade, com as virtudes. É uma pessoa que você tem atração física, é uma pessoa que você tem atração intelectual, né? Que você gosta de conversar, que numa briga não te humilha.
Uma pessoa que demonstra ser equilibrada. Enfim, que demonstra estar em harmonia com a sua vida. O que é o justo nessa situação? Se aproximar. O que é devido, né, nessa situação? Então a justiça ela muda de situação para situação, não é? Uma coisa que é justa aqui não é justa ali, e vice-versa. E assim por diante. Então cada situação é uma. Então é isso. E quando a gente não age de acordo com as virtudes, ou seja, o que é prudente nesse momento? O que é justo nesse exato momento aqui eu fazer com essa pessoa? O que é, né, então as 4 virtudes cardeais, né, que eu cito aqui sempre. Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Repetindo, justiça, prudência, fortaleza e temperança. O que é a fortaleza? Se por um lado a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido, fortaleza é dar a mim mesmo o que eu devo a mim mesmo. É aquele momento de acordar, morrendo de sono, e levantar mesmo que o seu corpo esteja pedindo por mais. É parar de comer mesmo que a sua gula esteja pedindo por mais, porque você tem a força interna, né? Primeiro a prudência de perceber que já tá bom de comer. E a fortaleza é aplicar essa prudência em si mesmo, né? É estar com preguiça e fazer, é estar com fome, com gula e não comer. Enfim, a fortaleza, a força de ir lá e fazer o que tem que ser feito independentemente do que você está sentindo. Então você percebe que as virtudes elas caminham meio que em conjunto, né? Elas se esbarram nas ações. Às vezes a gente tem que ser justo, forte, prudente ao mesmo tempo nas situações. E quando a gente não age, quando as nossas ações no mundo não estão de acordo com essas virtudes, é batata. Vai ter punição. Vai ter consequência. É assim. Os gregos mais antigos, né, filósofos, eles tinham até um modo meio mecânico de enxergar a realidade, a estrutura da realidade, a estrutura do universo psíquico também, enfim, do universo completo, não só o físico, do universo de todas as coisas. Era uma visão até meio mecânica. Se você fizer isso, acontece isso. Se você ativa esse mecanismo, acontece aquilo lá na frente. Não tem jeito. E é um pouco assim mesmo. Se você se empenha dia após dia, se você melhora, né? Eu gosto de dar o exemplo da academia aqui, da musculação. Se você vai todo dia, se você chega em casa e estuda métodos de fazer repetições melhores, de fazer séries melhores, de melhorar o seu descanso, melhorar o seu sono, melhorar a sua dieta, e você estuda, treina, melhora. Cara, é impossível que o seu corpo não vai dar... Que a realidade física do seu corpo não vai ser um espelho dessa dedicação. Entende? Como que o mundo físico, no fim das contas, é como se fosse um espelho do mundo interno. Então a pessoa que está obesa, tem essa desordem física acontecendo com ela, aquela manifestação física dela, da obesidade dela, é uma representação de uma desordem interna. É aí que começam a chamar tudo de gordofobia, né? Não, você tá ofendendo, falando que a pessoa é menos sei lá o que só porque ela é gorda. Bom, de certa forma, sim. Ela não ficou daquele jeito à toa. Teve um caminho para ela chegar até lá. Teve um caminho de desordem interna. Teve um caminho de não harmonia, né? Teve um caminho de desarmonia com a realidade. Até chegar lá. Um caminho longo. Não, ninguém fica da noite pro dia assim. Não é? Então, pra gente concluir, que bom que você conseguiu sair dessa. Agora, não espere que só porque você saiu dessa, os efeitos de ter entrado nessa vão sumir imediatamente. Os tempos, digamos assim, o tempo físico, o tempo da matéria, o tempo emocional e o tempo psíquico são 3 instâncias diferentes e que funcionam em tempos diferentes. Você pode adequar o seu funcionamento físico e que vai ter um impacto meio rápido no seu funcionamento psíquico. Você entende? Se você está com sono atrasado, ou seja, um problema a nível físico no seu corpo, você regula o sono 1 dia, 2 dias,
Você já percebe uma melhora mental na sua concentração, na sua disposição física, concentração mental. Agora, se você passou por a morte de um familiar muito querido, que é uma coisa que te afeta na instância emocional, mesmo você regulando o sono e a mente respondendo a essa melhora, você pode estar com sono regulado, com disposição, com energia, e a esfera emocional ainda está sofrendo. Porque são tempos diferentes. Então entenda isso. Você já ajustou sua camada material, física, fisiológica, seu corpo. O que em médio prazo já vai ter respostas psíquicas, sua mente vai ficar melhor, vai funcionar melhor. Mas não quer dizer que o seu humor vai voltar a ser o que era antes. Talvez mas vai demorar mais tempo até cicatrizar, enfim. Você entende que é por isso que a gente deve pensar muito bem antes de entrar nas coisas, antes de fazer as coisas. Porque as consequências não vão acabar quando a gente quiser. Agora eu cansei de sofrer, quero voltar ao normal. Quero trabalhar, estudar, voltar ao normal, cuidar de mim, parar de usar droga e quero aquela realidade toda de volta imediatamente. Não é assim que funciona. Vai demorar um pouco ainda, persista, você já está no caminho certo. O que interessa são as ações e as emoções são um mundo mais lento mesmo. É como se fossem ecos que ainda estão lá ecoando, cada vez mais fracos, até que esse eco vai ser tão pequeno que não vai ser nem mais um ruído perceptível pela consciência e aí você superou, digamos assim, aquilo. Mas enquanto isso, não se incomode não. É assim mesmo. As emoções humanas são assim mesmo. Não se incomode. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão é a seguinte: você acha que o ego luta contra a verdade? Ou seja, quanto mais próximo você chega de ter conhecimento dos mecanismos de funcionamento da mente, o vício, por exemplo, mais ele agoniza para impedir? Sim. Digo isso pois paguei para que meu melhor amigo pudesse assistir essas aulas. Ele adorou a primeira e segunda, mas parece que encontra qualquer desculpa para não continuar. É como se fosse algo espiritual o impedindo. Bem-vindo à vida humana. Ontem foi domingo de Páscoa e eu estava conversando com a minha mulher sobre como é curioso, mesmo a gente desejando muito ir na igreja, quando vai se aproximando da hora, surgem na mente demandas para a gente fazer outras coisas. Coisas que a gente não estava nem percebendo, nem lembrando. E na hora de ir para a igreja a gente percebe, tem que tirar o lixo, tem que limpar não sei o que lá. Eu tenho que escrever aula, eu tenho que escrever um não sei o que lá, eu tenho que editar um vídeo, eu tenho que conversar com o meu contador, sei lá. Essas demandas da nossa vida aparecem como se subitamente você tivesse uma disposição muito grande para fazer tudo aquilo que você não estava fazendo, estava meio que negligenciando. E na hora de vivenciar a sua vida espiritual, essa disposição de fazer as outras coisas aparece. É claro que é o ego. É claro que é o ego. É claro que os vícios não querem deixar de existir na sua mente. Sejam eles vícios em substâncias, como drogas ou álcool ou cigarro, ou vícios comportamentais, como masturbação, como jogos, como procrastinação, como fofoca, enfim. O vício que o Jung chamava de espíritos, né? A definição de espíritos não era tipo assim um fantasma, uma alma penada de uma outra pessoa, não. Era uma espécie de entidade psíquica que, ao ser alimentada até um certo ponto, ela adquire uma espécie de consciência de si mesmo. Ou seja, ela se torna um ente independente dentro da sua psique. E começa a agir como se fosse um espírito que está se apossando de você. Mas não é de fato um espírito. É uma estrutura mental, uma estrutura psíquica, que depois de estar muito alimentada e muito grande, ela age como se fosse um espírito obsessor, enfim. Né? Que eu já ouvi relatos de pessoas com vícios que, tipo assim, cara, eu não quero fumar, mas parece que tem um negócio dentro de mim que quer que eu fume. Como se fosse um espírito.
Como se fosse algo que tá me mandando fumar. Pois é assim mesmo. Agora, você vai me perguntar, na opinião do Thiago, eu acho que é só uma estrutura mental que ficou grande demais e age e começa a se comportar como se fosse um espírito obsessor, ou se eu acho que é de fato um espírito obsessor. Eu não sei. Essa resposta eu não tenho com certeza. E ninguém tem também. Qualquer um que fala, não, eu sei com 100% de certeza, não sabe. Saber é uma coisa. Acreditar, beleza, pode acreditar, ter sua convicção e tudo mais. Saber já é outra parada. Eu não sei. E eu acho que nem é tão importante saber. O que interessa é, a coisa lá é real. Se ela é um espírito mesmo, ou se ela é só um espírito de maneira metafórica, né? Se é uma estrutura mental viciada que age como se fosse um espírito, pouco importa. O que importa é que a coisa tá lá e tá te causando dano. Então eu acho que sim, não é que o ego luta contra a verdade, ele tá cagando e andando pra verdade ou pra mentira. Essas estruturas dentro da mente estão preocupadas em continuar existindo. Então, se tem uma estrutura que é a estrutura da vítima, então faz a pessoa enxergar o mundo através de um filtro, de uma lente de vítima, em todas as situações. E essa pessoa começa a fazer terapia e o terapeuta chega à conclusão que essa pessoa é uma pessoa vitimista. E fala isso pro paciente. É óbvio que aquela estrutura vai se sentir ameaçada. Porra, ficar fazendo terapia é uma ameaça à minha existência. Estrutura vitimista. Estrutura psíquica que leva a pessoa a ser vitimista. Essa estrutura não quer morrer. Esse vício em ser vitimista não quer deixar de existir. Então ele enxerga ali na terapia uma ameaça. Essa estrutura é muito poderosa dentro da sua cabeça. Ela tem poderes de controlar a sua energia, sua vontade de fazer as coisas, seu sono. Então é óbvio que um pouco antes da terapia, ou antes de começar aqui a mentoria, vai dar uma preguiça, você vai sentir uma moleza, uma falta de concentração, umas desculpas mentais para não fazer, uns questionamentos, eu não sei se é bom, não sei se está funcionando, não sei se está fazendo bem para mim. Vai surgir isso, claro. Você acha que o caminho para se desfazer desses condicionamentos, que às vezes levam décadas para ser formados, estão arraigados na nossa psique, há anos, às vezes há décadas. Você acha que vai ser um caminho tranquilo, cara? Pra lidar com essas coisas? Não, vai ser um caminho horrível, tá? Mas que vale a pena, que é o que interessa. Então, né, como eu sempre falo pra vocês, eu não tô aqui pra vender um caminho gostoso de tranquilidade, paz e salvação. Você consegue, vamos lá, isso, enfim, que é um papo meio de coach. Não, o meu convite a vocês é a autoinvestigação profunda e com a maior seriedade do mundo. E lá nessa investigação interna, vocês vão encontrar as piores coisas do mundo. Vocês vão se confrontar com as verdades mais duras, vocês vão se sentir humilhados, vocês vão se sentir fracos, incapazes, frustrados, várias vezes, impotentes dentro de si mesmos. Esse é o caminho mesmo. Vocês vão entender que vários erros que aconteceram na vida de vocês foi culpa integralmente de vocês. Então, é isso. Não é um caminho fácil mesmo. Agora, o cara tem que estar ciente disso. O fato do cara estar ciente já é meio caminho andado. Por exemplo, o amigo desse cara aqui, né? Ele pagou a mentoria pro amigo assistir. O amigo viu, gostou das duas primeiras, mas começou a arrumar desculpas para não continuar. Começou a arrumar desculpas. Se ele não tá ciente que essas estruturas vão tentar sabotar o processo, aí ele sucumbe, aí ele obedece. Que eu tô com preguiça, que sabe, surgiu um negócio. Se ele tá ciente para essas desculpas e fala, opa, isso aqui é uma desculpa. Daí, beleza, daí você consegue driblar e vincar e fazer. A diferença toda é estar consciente ou não. Não é parar com as desculpas. Porque elas surgem automaticamente. A tentação a sucumbir às desculpas, essa tentação sempre vai existir. O que muda é o quanto eu acredito nessas desculpas ou quanto eu olho para elas e sei identificar que elas são desculpas. É essa que é a diferença. Tá?
Então você termina sua mensagem com: é como se fosse algo espiritual o impedindo. É como se fosse mesmo. Se é ou não, eu tenho as minhas dúvidas. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Às vezes eu acho que são as duas coisas. Ou seja, uma interferência que de fato é espiritual. Ela acontece através de uma representação dessa unidade espiritual dentro da sua mente. Ou seja, tem o ente espiritual te prejudicando, mas que o método de ação dele é uma estrutura psíquica que está em sincronia com ele. Então ele age de cá no mundo espiritual e essa coisa psíquica também age, controlada por essa coisa. Então pode ser as duas coisas, pode ser uma coisa só, pode ser só a outra coisa, né? Pode ser só A, pode ser só B, ou pode ser A e B ao mesmo tempo. A vida é repleta de mistérios que a gente não tem acesso. Vamos lá. Próxima questão. Minha irmã está num ciclo infindável de terapia com psicólogos. Nossa, essa pergunta é muito interessante, cara. Vamos lá. Vamos lá, prestem bem atenção nessa. Minha irmã está num ciclo infindável de terapia com psicólogos que validam todos os vícios e fraquezas que ela possui. Semanalmente visitando traumas de infância, revirando o passado, tentando entender os porquês, passa dias remoendo o passado e chorosa pelas memórias. De fato, vivemos coisas horríveis, eu e minha irmã, por crescermos numa família desestruturada, mas logo entendi que aceitar esse lugar de vítima não me faria um homem melhor. Olha aí que coincidência que a gente acabou de falar. Mas ela não vive o presente e fatalmente não luta por um futuro melhor. Tudo que tento fazer para ajudar é ineficaz. Levei para a academia, ela odiou e disse que não é ambiente para ela. Levei para a igreja, ela disse que não acredita e não consegue acreditar em nada. Soberba. Sua irmã está sofrendo de uma soberba incrível, que todo mundo que está sofrendo geralmente entra numa soberba. Enfim, amo minha irmã e tenho compaixão por compreender o quão difícil foi nossa infância, mas dá vontade de simplesmente desistir de ajudar, porque é extremamente cansativo. O que eu poderia fazer? Devo deixá-la aprender no tempo dela? Obrigado por toda a ajuda, parabéns pela filha e que Deus os abençoe. Obrigado, amém, muito obrigado mesmo. E é filho. Pelo menos é o que a médica nos deu, né? Nos garantiu, não, deu 90% de chance de ser filho. Mas em breve, agora no próximo exame, já vamos descobrir com certeza. Mas até então é filho. Olha só. A gente vive, para quem viu a última sessão de terapia, a sessão anterior a essa, da segunda passada, do dia 14, viu que eu fiz uma série de críticas intensas à psicologia moderna. Existe uma crença, e eu chamo de crença no mau sentido da palavra, uma crença no sentido de uma crendice, de que falar sobre os seus problemas tem um efeito terapêutico sobre eles. Isso, né? E é muito estranho, porque a psicologia moderna tem aquele costume, aquele vício quase de cuspir aquela máxima de evidências científicas, né? Então é uma afirmação que eu estou fazendo aqui, mas que é baseada em evidência científica. Psicologia baseada em evidências. Então a psicologia baseada em evidências científicas, em artigos, é tudo que importa. Ao mesmo tempo que essas pessoas falam isso, aos quatro ventos, o tempo inteiro, elas têm umas crendices que não são corroboradas por evidências científicas, como, por exemplo, ficar falando sobre os seus problemas tem um efeito terapêutico sobre eles. Não existe nenhuma evidência, nem científica e nem empírica. Nenhuma evidência. Outra crendice.
falta de serotonina no cérebro causa depressão e causa ansiedade. Sabe quantas evidências ou estudos indicando, pelo menos apontando para essa realidade existem? Nenhum. Zero. Então é um ambiente estranho, o ambiente da psicologia moderna, porque ao mesmo tempo que eles exaltam muito a ciência, né? Teorias baseadas só em evidência científica, em estudos científicos, ao mesmo tempo que eles pregam isso o tempo inteiro, eles acreditam em umas coisas que não tem nenhum compromisso com a ciência, com o método científico. E ao questionar essas coisas, você obviamente é chamado de conspiracionista ou algum ista. Nas minhas leituras, nos meus estudos e na minha vivência prática como terapeuta, que eu comecei em 2023, vai fazer 2 anos daqui a alguns meses, vai fazer 2 anos, né? Foi 2023. Então, 2 anos. Nessa minha prática, eu atendo muita gente. O que eu percebo e o que eu já vi de outros autores que também percebem, autores antigos, autores modernos, enfim, professores meus na pós-graduação, é desenvolver o costume de ficar falando sobre os seus traumas, falando, aumenta o sofrimento, aumenta a proporção que isso tem na sua mente. Porque você está alimentando a sua mente com isso. Eu fico me perguntando assim, de onde é que a psicologia moderna tirou que a pessoa chega e fala assim, ó, eu tenho um trauma. Eu passei isso com a minha família lá na infância, com os meus pais, com um lar desestruturado, eu passei coisas horríveis. Foi isso. E aí, em toda a sessão, o terapeuta pergunta sobre isso e a pessoa fala sobre isso. E aí o terapeuta, mas você acha que isso não sei o quê? Uma certa indução eterna. Não acaba nunca. De ficar pensando sobre isso, remoendo isso. Dando atenção para isso. Aquilo que você fica alimentando com a sua atenção, cresce ou diminui dentro da sua mente? O que é mais plausível a gente achar? Sem pegar nenhuma evidência de nenhum caso, só pela lógica mesmo aqui. Não vi nenhum caso, mas é só a lógica. Aquilo que eu fico dando atenção, dentro da minha mente, cresce ou diminui? Porra, gente. Mas isso é muita ignorância. E é por isso que eu falei na sessão passada e vou falar de novo. A psicologia moderna perdeu muito do seu objetivo principal, que é tratar a mente humana. Instigar no paciente a autoinvestigação. Perdeu. É só repetição de evidências científicas que a cada 5 anos mudam. Então agora, nesses últimos 5 anos, o negócio é esse. Nos últimos 10, 15 anos, o negócio é esse. Aí isso é aplicado em tudo. Aí muda. Agora não, agora aquilo não tem validade nenhuma. Ué, mas não estava sendo aplicado? Tava, mas é que a ciência não sei o que. Não, então estava errado. Não, mas é que a ciência não tinha outras evidências ainda. Então naquela época estava certo. Não, isso é logicamente impossível. É logicamente impossível. É igual com nutrição. Passaram-se 50 anos falando que ovo era um grande veneno. Fazia muito mal para a saúde. E aí todo mundo evitava comer ovo. Ou comia morrendo de culpa. Ainda fazia mal para a mente das pessoas porque incutia culpa nas pessoas. Aí depois, estudos novos saem. Esses estudos mostram que ovo é excelente para a saúde. Aí todo mundo come ovo. Aí se você questionar e falar assim, pô, então esse tempo todo a ciência estava errada e fazendo mal para as pessoas? Elas estavam deixando de comer uma coisa que faz bem? Então a ciência estava errada quando acreditava estar certa. Sabe o que eles respondem? Não. Na época, eram as evidências que tinham, então era justo acreditar naquilo. Tudo bem, mas mas o ovo já fazia bem. O consenso era que fazia mal, mas o consenso não faz de fato o ovo fazer mal, certo? O ovo já fazia bem. A realidade é uma só, o ovo faz bem.
Não é porque o consenso científico é que faz mal que, de fato, naquela época ele fazia mal e agora ele passou a fazer bem. Não, a ciência estava errada. E provavelmente está agora. É uma coisa antiga, cara. É uma coisa antiga. É uma coisa que remonta ali antes de Cristo. Na Grécia, né? Com Platão, por exemplo. Se você vivencia um universo de coisas, se você incute no seu imaginário a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, porra, é lógico que o seu imaginário vai ficar, né, povoado por aquela coisa. Eu tenho paciente, por exemplo, que tem ideação suicida, ideação homicida, pensa muito em coisas mórbidas, de morte, de cadáver, de não sei o quê, de demônio, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Meu querido, me conta como é que é a sua vida, o que você faz? Eu assisto filme de terror todo dia. Eu jogo jogos de assassinato de terror todo dia. Eu escuto músicas de black metal todo dia. Olha só que curioso, cara. Mas que curioso que a sua mente tá gerando esses ecos pra fora de novo. Me espanta muito você estar se alimentando disso e a sua mente não estar jogando de volta a positividade. Olha que surpresa. Pois é, essas coisas, cara, do imaginário, do que você coloca pra dentro, a psicologia moderna considera como se fosse uma mera questão de gosto, uma mera questão cultural. Cada um tem o seu gosto, uns gostam de música tal, ele gosta de música clássica, ele gosta de black metal, ele gosta de funk, aquele funk sexual. Isso não tem nenhum impacto na psique, são só gostos. A gente tem que aceitar todos os gostos, todas as diversidades dentro da cultura são iguais. Tudo tem o mesmo valor, tudo tem o mesmo impacto na psique. Como pode uma área do conhecimento, que é a psicologia, que é tão importante, se afastar tanto da realidade e esperar que isso não vá ter consequências nas pessoas? É óbvio que a sua irmã está indo de psicólogo em psicólogo e só está piorando. Porque ela é induzida a ocupar ainda mais o imaginário dela com o problema. Aqui que vem a parada, bicho. Existe essa crença da psicologia moderna que é a crença no emoções que estão presas. Que também é uma coisa que não tem evidência científica, nem empírica, né? Eu tenho emoções presas que eu preciso ir no terapeuta e falar. E aí elas vão sair através da minha voz. Olha a crendice. Como que uma emoção... Aí, através da minha voz, as minhas emoções presas vão sair. Como se fosse um encanamento entupido, eu vou desentupir falando. Não. Você está incutindo a sua mente a lembrar mais daquilo e a reproduzir mais aquilo na sua mente. É um efeito bola de neve que você está causando em si mesmo. Não existe nada de emoções presas, nada aponta para isso. O que a realidade aponta, o que o empirismo aponta, né, o que a vida prática, a gente olhando para as pessoas, né, o que a realidade aponta para a gente é que as emoções são a prisão, são as grades. E você é que está preso dentro delas. Não é? As emoções estão presas dentro de mim. As emoções são as grades. Quem já passou por um episódio punk emocional sabe disso. Não tem nada de emoção presa. Você é o prisioneiro. E as emoções são as grades que te prendem. Então você ficar falando ali, você vai engrossar a espessura ali das grades. Você vai fortalecer aquela porra daquela prisão. Cara, eu recebo muito paciente que já fez 2 anos de terapia com um psicólogo, 2 anos com outro, mais 1 ano ali, mais 1 ano aqui, e o cara chega ali no fundo do poço. Faz terapia, paga, não melhora. Pra que serve essa profissão então, bicho? Ao que me parece, a psicologia moderna é só um meio de perpetuar uma agenda. Ela foi contaminada. Hoje em dia, não tem uma preocupação dentro da psicologia de fazer o que ela originalmente se propõe a fazer, tratar mentes humanas. Não existe mais essa preocupação. É o que eu vejo. Na semana passada, na mentoria, eu citei um exemplo do psicólogo, né, que era bem conhecido, bem famoso, muito bem sucedido, que tirou a própria vida.
E as pessoas não estão associando uma coisa com a outra. Um psicólogo bem-sucedido, que teoricamente domina as técnicas para compreender os fenômenos psíquicos que acontecem, não foi capaz de entender os próprios, que ele convive, né, com os quais ele conviveu a vida inteira. Se o que ele aprendeu não serviu para ele aplicar nele mesmo, ele não entendeu técnicas que levam o sujeito à compreensão dos fenômenos psíquicos internos. Isso é um fato. Isso não é uma opinião. Não é uma opinião. Hoje em dia, isso aqui que eu tô falando é tratado como uma opinião controversa. Uma opinião polêmica. É uma situação, é muito triste, cara. É muito triste porque, em nome de coisas tipo agenda política, agenda, né, ideológica e tudo mais, vidas são perdidas, vidas vão sendo destruídas, vidas vão sendo negligenciadas. Não existe mais uma profissão que instiga o sujeito à autoinvestigação profunda e com a maior seriedade do mundo. É só o que você descreveu aqui pra mim que o psicólogo da sua irmã faz com ela. Validação dos vícios e das fraquezas, passar a mão na cabeça. A pessoa chega com algumas neuroses, ou seja, com algumas incapacidades de lidar com as próprias emoções. E essas incapacidades acabam sendo revertidas em comportamentos esquisitos, de culpar os outros, enfim, de tudo. De várias coisas problemáticas. Né? A pessoa chega assim no consultório e o profissional reforça essas coisas. Agora, você me perguntar o que eu poderia fazer, o que você poderia fazer como irmão. Cara, é complicadíssimo. Você falou aqui, ó, levei pra academia, ela odiou e disse que não é ambiente pra ela. Como assim não é ambiente pra ela? Você não é um ser humano? A academia é um ambiente bom pro ser humano. Porque o corpo humano funciona melhor com exercício. O que também não é 100% culpa da sua irmã. Sabe por quê? A pessoa que tá sofrendo, ela se torna um pouco egoísta, ela se torna um pouco até soberba às vezes. Ela tem a percepção distorcida. Você tá falando com uma pessoa que não tá vendo direito as coisas. Agora, o fato dela ter a percepção de que aquilo não é lugar pra ela, é a comprovação de que aquilo não é lugar pra ela? Não. Mais uma vez, a gente vive numa época que a percepção subjetiva das pessoas é o suficiente pra aquilo se tornar uma verdade. Eu tenho a percepção subjetiva de que eu sou um cachorro. O que a ciência moderna vai dizer pra mim? Coloca uma coleira e começa a latir na rua, bota, né, pede o seu namorado, namorada pra te levar na coleira pra passear no shopping e viva plenamente a sua crença interna sobre você mesmo. Tudo é certo. Qualquer percepção é certa. Faça só o que você quer. E aí você narra aqui também, levei pra igreja, ela disse que não acredita e não consegue acreditar em nada. Que também é uma ignorância. A vida espiritual começa através de atos mecânicos sem nenhuma crença. É também uma soberba achar que na primeira vez que você vai ter uma experiência, né, espiritual, religiosa na igreja, você já tem que chegar lá sentindo tudo. Você tem que sentir previamente. Você tem que ter uma fé exercitada no level 100, previamente, que cai do céu, sem esforço nenhum, para depois você começar a dar o ar da graça na igreja. Eu vou dar o ar da graça, eu vou levar a pessoa mais importante deste planeta que sou eu. Assim que um negócio muito raro e que tem que ser trabalhado, chamado fé, cair no meu colo de graça sem nenhum esforço. Aí sim eu vou pra igreja. Enquanto isso, eu não tô sentindo nada, então eu só vou se eu sinto. Entendeu? Essa porra de sociedade de sentir, bicho. Eu só faço se eu sinto. Não é assim. É igual... eu vou começar a treinar musculação quando eu ficar com o corpo de um fisiculturista. Por enquanto não tá valendo a pena pra mim, porque eu tô com um corpo de merda. Quando eu acordar com o corpo de um fisiculturista, eu vou na academia. Quem fala isso é maluco ou não? Ia ficar muito perceptível que a pessoa é maluca quando ela falava isso, né? Então é a mesma coisa. Se você levar a pessoa na igreja, ela falar, não, eu não vou na igreja não, porque eu não sinto que é real. Claro que você não sente que é real, bicho. Você tá desensibilizado pra vida. Você não tem a menor sensibilidade espiritual ainda. Não foi desenvolvida. É igual matemática. Não, o cara não sabe somar 1 mais 1
E aí você fala, não, então vamos estudar matemática aqui. Né? É bom que as pessoas aprendam pelo menos o mínimo de matemática. Pelo menos 1 mais 1, pelo menos somar e subtrair. Não, é que eu não sei fazer cálculo integral diferencial. Eu não sei fazer, né? Eu não sei fazer funções complicadíssimas da matemática. Eu não sei resolver equações, álgebra. Eu não entendo nada disso. Então é melhor não fazer. Eu deveria saber essas coisas pra ir lá e aí sim eu exercitar o meu conhecimento em matemática. Porra, isso também seria maluquice, não seria? Então, é isso. Você começa sem sentir nada. Você começa na fé com 0 de fé. Só com o desejo de ter fé. Isso você tem que ter. E isso você pode ter agora. O caminho para as virtudes é a mesma coisa. Quando você começa, você não tem virtude nenhuma. É uma pessoa, um animal, controlado por instinto, por vontade. Mas o que você tem? O desejo de ter as virtudes. Isso você pode ter agora. E aí você pergunta no final, o que eu poderia fazer? Devo deixá-la aprender no tempo dela? É muito complicado, cara. Eu não sei. Só por essa pergunta aqui, eu poderia falar, por exemplo, deixa ela aprender no tempo dela. Mas o tempo dela, cara, ela pode tirar a própria vida um dia. Deixa ela aprender com os erros dela e foda-se. E aí ela tira a vida dela, e aí? Ou então você fica insistindo pra fazer isso. E você acaba afastando ela mais ainda de querer fazer alguma coisa, porque ela vai ficar na defensiva. Também não sei se é um caminho que vai resolver. Sabe o que vai resolver? A própria pessoa perceber que ela precisa de ajuda. Que por um lado ela já percebeu, porque ela faz terapia, né? Só que ela não tá ligando Lé com Cré, ela não tá percebendo o seguinte: não está funcionando, preciso mudar a rota, preciso ajustar a rota e tentar ir para um caminho que agora vai funcionar. Bom, a próxima questão é a seguinte: dicas práticas para crescer em coragem. Curioso, eu também estava conversando com minha mulher esses dias sobre isso. Acho que talvez ontem ou anteontem. Qual é a diferença entre ter coragem e simplesmente simular que você tem coragem? Mentir, fingir que tem coragem? Nenhuma. Se você tá cagado de medo de começar um projeto, de tocar um projeto, de se declarar pra alguém, de dar o primeiro passo em alguma empreitada, enfim, ou de coisas até simples, de ter, sabe, a coragem de levantar pra lavar sua roupa, sei lá. Se você tá cagado de medo e você fingir que não está, e vai fazer a coisa fingindo que não está com medo, isso é coragem. Esse ato acarretou em um crescimento em coragem. Não é? Sei lá, você vai bater um pênalti num campeonato de futebol. Você tá cagado de medo. E aí você finge que não tá, você vai lá, arregala os olhos, né, esfrega as mãos, vai lá, dá uns 3 tapas na cara, vai lá, corre, bate o pênalti e faz o gol. Este fingimento de coragem foi um ato corajoso. Então, dicas práticas para crescer em coragem? Perde o medo de sentir desconforto, cara. O quanto antes você tomar uma responsabilidade pela própria vida, entender que a maior parte das coisas, a maior parte das evoluções humanas, eu diria todos os aspectos do desenvolvimento humano acontecem num ambiente de desconforto. Evolução física, desconforto. Evolução intelectual, desconforto. Você vai começar a ler um livro, na página 10, você vai estar com a mente pedindo, ainda mais se você for uma pessoa moderna que fica vendo o celular o tempo inteiro, né? Na página 10, sua mente vai estar implorando pra uma pausinha, pra ver um Reels, pra ver um negocinho, pra ver se tem mensagem no WhatsApp. E negar isso
e continuar lendo é desconforto. Então, evolução física é desconforto, evolução intelectual desconforto, evolução espiritual desconforto. Fazer exame de consciência, ir na liturgia, seguir, né, os ritos, fazer jejum, dar esmola, muitas vezes são coisas desconfortáveis ao nosso ego. Muitas vezes não, quase todas as vezes. Então é isso. Tem que compreender o quanto antes, gente. Evolução é o único caminho certo. O desenvolvimento humano para você ser um ser humano pleno é o único caminho certo que existe. Tem que ser extremo nas coisas mesmo. Não, existem vários caminhos, existem vários jeitos. Não. Focar no seu desenvolvimento é o único caminho certo. Esse caminho ocorre num ambiente de desconforto e você tem que estar em bons termos com isso, ponto. Existe isso e existe o caminho que 98% toma, que é o caminho de eu não vou me guiar pelo que é certo e pelo que beneficia o meu desenvolvimento, eu vou me guiar pelo que faz eu sentir conforto e fugir de desconforto. Que é o caminho que de fato traz todas essas desgraças que a gente está vendo aqui. Não se enganem, não tem tantos caminhos assim não. Existem dois, esses dois aqui que eu falei. Pergunta muito interessante aqui agora, que é o seguinte. Ele bota entre aspas aqui, ó. Correr contra o tempo na rotina de trabalho, academia e compromissos, na verdade, é só uma impressão que nossa mente ansiosa cria? Por exemplo, como hoje foi feriado e não tinha compromisso, fui tranquilamente na academia sem pressa. Fiz uma coisa de cada vez e deu aquela sensação de paz e aquele preenchimento no peito. É possível ter isso durante a rotina cheia de horários e coisas para fazer? Cara, você matou uma grande charada, sim. Provavelmente você gastou o mesmo tempo na academia que você gasta num dia que tá corrido. A única diferença é, você não ficou incutindo sofrimento em si mesmo. Dá pra ter uma agenda cheia, do dia inteiro com coisa pra fazer, mas fazer cada coisa, né, uma coisa de cada vez, com atenção plena em cada coisa que você tá fazendo. Se você separou tempo suficiente, ou seja, aí envolve o planejamento também. Se você botou uma coisa ali que requer 1 hora e você botou no seu planejamento meia hora, vai dar merda, vai dar problema, você vai ter que fazer mal feito, e aí vai dar sensação de culpa, enfim. Se o planejamento está correto, se a coisa leva 1 hora e você botou 1 hora para você fazer no seu horário, na sua agenda, dá para fazer todas as coisas dessa maneira, com tranquilidade. Tranquilidade não quer dizer lerdeza, tá? Você pode fazer a coisa de maneira rápida, ou seja, de maneira eficiente, né? Mexer sua mão de forma rápida, mas isso não quer dizer que você vai estar sofrendo. Não tem mais coisa, né? Uma coisa não liga com a outra necessariamente. Então, sim, é possível ter uma rotina cheia e fazer cada coisa no seu tempo com calma. O que não significa fazer lento. A única coisa é, você pode treinar criando sofrimento desnecessário interno, ou igual você treinou hoje, vai lá, faz o que tem que fazer. Cara, quebra as coisas em várias. Por exemplo, o que você vai fazer na academia? Isso, aí eu vou descansar, eu vou fazer 10 repetições disso, aí eu vou descansar 50 segundos, eu vou fazer 10 repetições disso. Isso não muda. Se você está com pressa ou sem pressa, o tempo de descanso entre uma série e outra é a ciência que diz, é o que é o certo, é esse tempo. Para o seu treino, para a sua periodização atual, é esse aqui. Então, um treino muito tranquilo, que não gera sofrimento e que é gostoso, que é, enfim, que você consegue aproveitar, pode durar ali 1 hora. E um treino que você faz muito na pressa, com a cabeça a mil, pensando em outras coisas, é um treino, inclusive, mal feito, vai demorar a mesma 1 hora. Assim como você pode ter um treino que você planejou que dura 1 hora e meia. E você pode ter um treino de 1 hora e meia também muito apressado, que dura o mesmo tempo, mas que a sua mente está muito perturbada pela percepção de estar atrasado em tudo. É isso que eu estou dizendo. Essa percepção de atraso e de urgência não precisa acontecer sempre.
dá pra fazer uma coisa de cada vez, bem feita, com uma sensação de paz. Dá pra fazer. O que vai ajudar você a conseguir isso? Agenda. Planejar. Direito. Planejar bem. Como é que eu aprendo a planejar bem? Planejando mal. Tenta planejar do melhor jeito possível e depois você vai ver se realmente funcionou esse planejamento. Ou se você planejou mal. Sei lá, você tem um percurso a pé que você vai andar daqui até ali para dali pegar um ônibus para ir para sua faculdade. Você botou esse trajeto a pé de 10 minutos. Ele levou 15. Planejou mal. No dia seguinte você bota 15. Você, né, estipula mais ou menos mentalmente ou escreve numa agenda e ajusta. É isso que eu quero dizer com desenvolvimento. Tentativa e erro. O que não pode é querer que a coisa deu errado uma vez, eu quero fazer a mesma coisa. E aí ela dá errado de novo e eu faço a mesma coisa. E ela dá errado de novo e eu faço a mesma coisa. Isso aí que não pode, né? Isso aí que é loucura. Certo? Muito bem. Chegamos ao fim, vou abrir o nosso chat para vocês me escreverem alguma dúvida que vocês possam ter tido aqui hoje. Então, você que, né, teve a sua pergunta respondida, ou você que só ouviu, só assistiu a aula, teve alguma dúvida, aproveitem agora aqui na Hotmart para escrever aqui no chat. Que ainda antes de terminar eu respondo. Alguma dúvida sobre o que foi dito hoje, tá? Tiago, as perguntas de hoje não lidas vão ser lidas na próxima semana? Olha, Davi. O mais garantido é que você mande de novo na semana que vem, tá? Por favor. Salva ela, dá Ctrl+C, salva em algum lugar aí no seu celular, no seu computador. E manda ela, por favor, tá? No formulário da semana que vem. E aí eu já começo por ela. E aí na semana que vem você escreve um lembrete. Davi Gomes aqui. É a pergunta que não foi lida na semana passada. Escreve alguma coisa assim pra eu lembrar, entendeu, ô Davi? O Caio escreveu aqui, ó. Sessão boa, eu também já fiz terapia por 2 anos e sinto que piorei depois por todos falando que eu tinha que fazer. É isso então. Vamos ficando por aqui. Nos veremos segunda-feira que vem, como sempre, às 8. Aqui nesta mentoria. Fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp para quando eu postar ali o formulário para vocês escreverem as queixas, para a gente fazer a nossa sessão da semana que vem. Beleza, turma? Ótima semana para vocês. É um prazer ter vocês aqui semana após semana. Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.